Olá pessoal, estamos aqui de volta. Estou gravando meu 8º vídeo, mas a 5ª aula sobre transistor. Bem, o transistor é um dispositivo eletrônico, ele provém do semicondutor, da junção PN, que é o diodo. Bem, ele é um dispositivo utilizado na transferência de resistência. Ele é muito utilizado. Sua função, tem várias funções no emprego do transistor, porém as funções mais utilizadas é o chaveamento ou controle de corrente ou amplificador de sinais elétricos. Bem, o transistor, nós temos 3 tipos de transistor: o transistor bipolar, o transistor unipolar e o transistor MOSFET. Bem, para essa aula, nós vamos estudar o transistor bipolar. Bem, o nome bipolar é que ele é formado de 2 junções PN, ou seja, 2 diodos configurados de forma oposta, formando esse dispositivo. Esse dispositivo foi criado na década de 50 em substituição às válvulas eletrônicas, que eram dispositivos grandes que consumiam muita energia, que é totalmente contrário do transistor, que são dispositivos menores que consomem menos energia. Bem, o transistor, ele possui 3 pinos ou 3 camadas. As camadas é o coletor, emissor e base. A base é o pino do meio. O emissor e o coletor são os pinos das extremidades. O emissor é fortemente dopado. O coletor ligeiramente dopado e a base é fracamente dopado. Bem, esses 3 pinos configuram o transistor. O transistor bipolar é formado nessas 2 junções PN. Ele pode ser configurado NPN ou PNP. NPN é a junção NP e a junção PN. Então, nas extremidades, nós teremos elétrons livres, cristal N, e na base nós teremos lacunas de polaridade positiva, que é do cristal tipo P. E também temos a configuração PNP, as extremidades com lacunas, polaridade positiva, e na base a polaridade negativa com os elétrons livres. Bem, essas configurações do transistor, nós temos 3 configurações básicas, que é o emissor comum, a base comum e o coletor comum. Essa denominação comum mostra a saída das cargas até o terra, onde que é a parte comum que está aterrada. Bem, a base, ela é fracamente dopada, porém tem uma importância muito grande nos transistores. Mesmo sendo fracamente dopada, a importância dela é controlar a corrente. A base, ela se compara à base a uma válvula de uma torneira. Bem, a válvula da torneira, nós controlamos o fluxo de água, a saída de água. Bem, a base também controla a corrente entre o coletor e emissor. Se abre pouco essa válvula, a saída de fluxo de água vai ser menor. Ou se abre um pouco mais essa válvula, vai sair um fluxo de água maior. Então, com altos valores de corrente na base, altos valores de corrente no coletor, e baixos valores de corrente na base, baixos valores de corrente no coletor. Bem, a base tem uma corrente muito pequena, na ordem de microamperes, que é 10 elevado, o prefixo micro é 10 elevado a menos 6. Em comparado à corrente do coletor, que é na escala de miliampere, uma baixa corrente consegue controlar altas correntes. Bem, as tensões que configuram o transistor, a tensão entre coletor e base, VCB, entre coletor e emissor, VCE, entre base e emissor, VBE. Em todos os cálculos nós vamos utilizar o VBE com valores de 0,7 volts. Bem, o transistor é formado de diodo, por isso esse valor de 0,7 volts. Formado de diodo, vou usar a configuração de diodo de silício. As correntes, nós teremos as correntes IC, corrente do coletor, IE, corrente do emissor, IB, corrente da base, as tensões VBB, corrente da base, VCC,
a tensão de alimentação que incide sobre o coletor, VE, que é a tensão que incide sobre o emissor. A tensão VRE é a tensão sobre o resistor do emissor, VRC é a tensão sobre o resistor do coletor e VRB é a tensão sobre o resistor da base. As configurações, a configuração emissor comum, vocês podem acompanhar aí na apostila de vocês. A gente tem a malha da base e a malha do coletor. A malha é o circuito fechado, onde a gente tem a fonte da base, a queda de tensão no resistor da base e VBE. Bem, a malha da base, para me encontrar a corrente da base, basta que eu subtraia a tensão da base menos a tensão VBE dividido pelo resistor. Vou achar logo a corrente da base. A corrente do coletor, para essa configuração de emissor comum, vai ser a tensão da fonte do coletor menos o VCE sobre o resistor na região do coletor. Eu vou encontrar a corrente do coletor. Já a corrente E, nós não temos resistor, né, para esse circuito, então a gente não vai ter a corrente E vai ser aproximadamente igual a IC, a mesma corrente que passa no coletor vai estar circulando na região do emissor. A outra configuração que nós temos é o transistor como um amplificador. Nós já temos agora nessa configuração o resistor na região do emissor, então basta que nós incluímos nos nossos cálculos, tanto para calcular a corrente na base como a corrente no coletor, este resistor. Para calcular a corrente na base, vai ser o VBB menos VBE, sempre usando o VBE com valor de 0,7 volts, dividido pela resistência da base mais a resistência do emissor, já que o emissor está presente na malha da base. Já para calcular a corrente no coletor, nós vamos ter o VCC menos a tensão entre o coletor e o emissor, dividido pelo resistor do coletor, RC, mais o resistor do emissor. Aí nós encontraremos a corrente no coletor. Bem, o amplificador amplifica o sinal, aumenta o valor do sinal elétrico. Essa é uma das funções do transistor. Nós temos aqui as configurações de alguns modelos de transistor, a configuração que demarca onde é o coletor, onde que é a base, onde é o emissor, sabendo que dependendo da configuração bipolar NPN ou PNP, a base e o coletor emissor terão polaridades diferentes. Se for NPN, a base tem que ser polaridade positiva e os extremos polaridade negativa. Se for PNP, as extremidades polaridade positiva e a base polaridade negativa. Bem, o transistor também tem um ganho. O ganho é referente à corrente do coletor e à corrente da base, que mostra o quanto que a corrente da base é maior que a corrente do coletor. E a gente pode calcular através do beta CC, que o beta CC é o quanto que a corrente do coletor é maior que a corrente da base. Se vocês estiverem desenvolvendo os cálculos de vocês e a corrente do coletor for menor que a corrente da base, é porque os cálculos estão errados. Sempre a corrente do coletor é maior que a corrente da base. Uma outra forma de calcular o ganho é através do alfa CC, que mostra o quanto que a corrente do coletor aproxima da corrente do emissor. Então, esses valores do alfa CC tem que ser próximo a 1, porque há uma queda de tensão ao circular a corrente na região do emissor, mas o valor da corrente do emissor é aproximadamente o valor da corrente do emissor. Na plataforma tem os exercícios, as atividades, vocês podem consultar a apostila. A apostila de vocês tem todas as informações sobre o transistor, tem o material complementar que deixei lá para vocês. Essa videoaula também segue de material de estudos. Não fiquem com dúvidas, mandem mensagens, informações sobre as dúvidas de você. Para essa aula de transistor, por hoje é só. Até mais, gente. A próxima aula.